Olá pessoal! Hoje trago mais um passo a passo para vocês, uma videoaula completa dessa linda passadeira. Um modelo simples e prático de fazer, mas com um resultado incrível. Hoje é uma das passadeiras mais vendidas na internet e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço essa linda peça para que vocês também possam trabalhar com ela em suas encomendas. Para confeccionar a peça usei 1,5 kg de barbante cru natural, fio número 8, e também usei 380 gramas de barbante colorido. Os materiais usados foram agulha para crochê número 4.5, tesoura e agulha de tapeceiro para os acabamentos. A peça ficou medindo 2,5 metros de comprimento por 58 centímetros de largura. Informações vamos deixar disponíveis aqui na descrição abaixo do vídeo. E se você gostar da videoaula, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E para não perder os novos vídeos, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E vamos lá para a nossa videoaula. Então, pessoal, para começar essa passadeira, você vai iniciar fazendo aí 37 correntes, ok? Já trabalhei aqui as minhas 37. Em seguida, nós vamos laçar e vamos pular 1, 2, 3, 4 e vamos começar aqui fazendo um ponto alto na quinta corrente. Em seguida, vamos continuar fazendo ponto alto em todas as correntes até a primeira que nós trabalhamos. Vai dar um total aqui, pessoal, de 34 pontos altos, tá? Contando com as 4 que nós pulamos, tá? Ou seja, essa aqui ela já equivale a um ponto alto. Então, 33 mais essas 4 puladas aqui, 34, ok? Ok, pessoal, fechei aqui a carreira, olha, fiz o último ponto alto aqui na primeira corrente que nós trabalhamos. Agora vamos virar o trabalho e vamos trabalhar a carreira de número 2. Começo subindo 3 correntes. Essas correntes já equivalem ao primeiro ponto alto. E em seguida que eu vou fazer mais 5 pontos altos. Cinco com as 3 correntes, 6, tá? Então é uma sequência aqui de 6 pontos altos contando com as correntes. Em seguida eu vou fazer uma corrente. Pulo um ponto e no próximo ponto nós vamos fazer novamente uma sequência com 6 pontos altos. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto e novamente nos próximos vamos fazer outra sequência com 6 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto, novamente, uma sequência com 6 pontos altos. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto e finalizamos a carreira aqui fazendo, novamente, 6 pontos altos. O último vai ficar aqui na corrente que nós trabalhamos no começo. Ok, pessoal? Então a carreira de número 2 vai ser trabalhada toda dessa maneira, tá? Feito a carreira de número 2, eu viro o trabalho e agora eu vou trabalhar a carreira de número 3. A carreira de número 3 será trabalhada igualmente à carreira de número 2, da seguinte forma. Subo 3 correntes. Em seguida, faço mais 5 pontos altos.
fechando os 6 pontos altos, contando com as 3 correntes desse primeiro motivo. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo a corrente aqui da frente e inicio o segundo motivo de 6 pontos altos aqui à frente. Finalizei o segundo motivo, faço uma corrente, pulo novamente a próxima corrente e começo o terceiro motivo trabalhado com 6 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar os 5 motivos aqui da carreira trabalhados com 6 pontos altos, até o fim dessa carreira. Trabalhei então aqui toda a carreira de número 3, e a partir de agora, para eu chegar no tamanho de 2,5 metros, que é o tamanho que eu vou precisar para essa peça, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão aqui até a carreira de número 124. Se você quiser fazer maior que 2,5 metros ou menor, você vai trabalhar até a carreira de número 14. A partir da carreira de número 14, você vai aumentando de 2 em 2 carreiras, até chegar ao tamanho que você precisa. Aqui na lateral, se você quiser aumentar, você vai aumentando aqui de 7 em 7 correntes, ok? Com esse padrão de 7 em 7, você vai conseguir esse padrão aqui do meio, tá? Com os motivos aqui de 6 pontos altos separados por uma corrente. Porém, no bico, pessoal, infelizmente não vai ter um padrão certinho para esse aumento de 7 em 7. Mas dá para fazer, você só vai ter que usar aí a sua criatividade, ok? Então eu vou trabalhar até a carreira de número 124 e volto com vocês. Ok, então pessoal, cheguei aqui e fechei a carreira de número 124. Tá? Agora nós vamos trabalhar a carreira de número 125. Vamos virar o trabalho. Começamos subindo 3 correntes, né? Da forma como já estamos trabalhando. E aqui nessa carreira nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base. E onde tem uma corrente nós vamos trabalhar um ponto alto. Fiz aqui com as correntes os 6 pontos altos, e aqui onde tem uma corrente nós vamos trabalhar um ponto alto. E assim vai ser trabalhado toda a carreira de número 125. Sempre nesse padrão aqui, um ponto sobre cada ponto de base e um ponto onde tem uma corrente de separação. Aqui vai dar um total de 34 pontos altos, até o final da carreira. Ok, cheguei aqui então no final da carreira, trabalhei os meus 34 pontos altos, tá? E assim, pessoal, nós encerramos a primeira parte dessa peça, ok? Agora nós vamos trabalhar a segunda parte, que é trabalhada toda com voltas, ok? E a partir daqui nós vamos começar trabalhando o padrão nos lados, ok? Então, para começar essa segunda parte, nós vamos iniciar fazendo 3 correntes. Em seguida, vamos virar aqui o trabalho. E nessa lateral aqui, nesse ponto alto aqui, nós vamos trabalhar um total de 4 pontos altos. As correntes que nós fizemos aqui não contam como o primeiro ponto alto aqui dentro do ponto alto na lateral do ponto alto, tá? Então, são 4 pontos altos dentro da lateral, mais as 3 correntes que nós fizemos para começar. Em seguida, sem corrente, sem nada, nós vamos aqui para o próximo ponto, para a próxima lateral, né, do ponto alto, e vamos fazer 2 pontos altos. Novamente, no próximo, 2 pontos altos. Trabalhamos 3, nós vamos trabalhar mais 3. Com esse padrão aqui, apenas de 2 pontos altos. Sem fazer corrente de separação, sem nada. A gente vai direto para o próximo fazendo 2 pontos altos. Trabalhamos 4 apenas na primeira carreira aqui, tá? Nas demais, todas serão trabalhadas
com 2 pontos altos. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui vai ser a última. Trabalhado os 6, as 6 carreiras aqui, né? Agora, nós fazemos uma corrente, pulamos essa carreira aqui e vamos para a próxima carreira e fazemos um motivo de 3 pontos altos. Novamente uma corrente, pulamos o próximo e no próximo fazemos novamente um motivo de 3 pontos altos. E esse, pessoal, vai ser o padrão aqui dessa lateral. Então, cheguei aqui próximo do canto, tá? Após o meu primeiro motivo lá de 3 pontos altos, com esse último aqui que eu trabalhei, cheguei no total de 56 motivos com 3 pontos altos. Então, após os 56, nós vamos repetir o mesmo processo que nós trabalhamos lá no início, aqui nos cantos, ok? Então, a gente faz uma corrente, pula esse ponto alto aqui dessa carreira e fazemos aqui no próximo 2 pontos altos. E vamos seguir sem pular agora e sem corrente, fazendo 2 pontos altos. Vamos fazer, olha, em 5 e no último aqui nós fazemos, ao invés de 2, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Já fizemos 3. E agora esse último aqui da última carreira nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Igualmente nós trabalhamos lá no início. Então, pessoal, de pontos altos, nós ficamos aqui com um total de, foram 10 aqui nos 5, né, mais 4, 14 pontos altos. Então, após esses 14 pontos altos, nós vamos iniciar, então, esse outro lado aqui da peça, ok? Começamos, então, fazendo um ponto alto no primeiro ponto alto aqui da carreira, justamente esse primeiro que nós fizemos aqui, essa sequência de 4 pontos altos, ok? Em seguida, nós vamos trabalhar mais 9 pontos altos, ou seja, vamos ficar com um total aqui de 10 pontos altos. Então, feito o conjunto de 10 pontos altos, fazemos uma corrente, pulamos um ponto de base e nos próximos aqui nós trabalhamos um motivo de 3 pontos altos. Um em cada ponto, ok? Em seguida uma corrente, pulamos novamente um ponto de base e repetimos outro motivo com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Após o segundo motivo, fazemos uma corrente e ao invés de pular um, nós vamos pular dessa vez 2 pontos de base, ok? E vamos iniciar o terceiro motivo aqui nos próximos 3 pontos altos, nos 3 pontos de base. E ficamos aqui com um total de 3 motivos com 3 pontos altos, ok? Em seguida, nós fazemos uma corrente, pulamos apenas um ponto de base e vamos repetir, finalizando essa carreira aqui com 10 pontos altos, da mesma maneira que fizemos aqui no início. E assim, pessoal, vai ser trabalhado essa parte aqui, esse lado, o lado de cima também, e esse lado aqui vamos trabalhar igualmente, foi trabalhado essa parte aqui, ok? Sempre que chegar nos cantos aqui, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, como eu passei para vocês. Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na segunda volta. Pessoal, estou chegando aqui no finalzinho da volta para a gente poder iniciar a volta de número 2. Eu já fiz aqui 9 pontos altos, tá? Porém, aqui deve ser trabalhado 10 para fechar. Mas lembra que no início nós fizemos aqui 3 correntes? Essas 3 correntes já equivale ao último ponto alto aqui da volta, ok? Então, após os 9, você pega aqui
na terceira correntinha que nós iniciamos e fecha com um ponto baixíssimo. E dessa forma nós encerramos essa primeira volta. Agora nós vamos arrematar, vamos cortar esse fio aqui, fazer o arremate e vamos iniciar com a cor bege. Encerrado aqui o arremate, nós vamos começar com o fio bege aqui nessa corrente, ok? Vamos começar aqui fazendo um ponto baixo. Subimos duas correntes. Esse ponto baixo e as duas correntes já equivalem a um ponto alto, ok? E aqui nós vamos trabalhar mais dois pontos altos na mesma corrente. Ou seja, nós vamos ficar com o motivo aqui de 3 pontos altos, contando com as duas correntes e o ponto baixo que nós iniciamos aqui com esse barbante. Em seguida, nós vamos fazer uma sequência sem pular e sem fazer corrente. Nós vamos fazer uma sequência aqui de 11 pontos altos. Pessoal, eu parei aqui no ponto de número 10 para passar uma informação importante aqui para vocês, ó. Para quem faz o arremate igual ao meu, sempre aqui no ponto que nós arrematamos, ele vai ficar parecendo que tem 2 pontos aqui, entendeu? Então, olha, pode observar aqui, esse aqui foi o último ponto, né, as 3 correntinhas que totalizaram os 10 aqui da carreira anterior. Eu fiz o arremate, ele ficou como um ponto em falso, então dá a impressão que tem dois pontos aqui, ó, no mesmo ponto. Nesse caso aqui, se eu fizer direto aqui o ponto no 10 e já pular para o próximo aqui, ele vai ficar um buraco aqui no meio. Então, o que eu faço nesses casos aqui? Eu faço dessa maneira. Ao invés de eu pular para o próximo aqui, para o ponto de número 11, eu faço um ponto, como se eu fosse fazer um ponto aqui nessa abinha em falso do arremate. Tá? E aí dou a laçada aqui, só que eu não termino um ponto. Aí o que eu faço? Dou outra laçada e vou para o ponto de número 11. Puxo e aí dou uma laçada nos dois aqui, olha. É como se fosse uma diminuição, tá? Para ficar apenas um ponto aqui nesses dois e não ficar um buraco aqui no meio, ok? Então, dessa forma, nós fizemos... eu tinha parado aqui no 10º, né? E esses dois aqui ficou só com uma aba, sendo apenas um ponto, ok? Então, no próximo, que seria agora o ponto de número 12, nós vamos fazer um aumento. Agora é o contrário, né? Nós fizemos aqui uma diminuição e aqui nós vamos fazer um aumento. No próximo, também faremos um aumento. E agora aqui desse canto vai sobrar aqui um total de 11 pontos. Nesses 11 nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base sem aumento. E após a sequência aqui de 11 pontos altos, nessa próxima corrente aqui, nesse próximo espaço aqui de uma corrente, nós vamos trabalhar um motivo de 3 pontos altos. E dessa forma nós encerramos aqui o padrão do canto, ok, pessoal? Só recapitulando. Então, nós vamos começar fazendo aqui um motivo de 3 pontos altos, tá? Uma sequência de 11 pontos altos, tá? Depois dos 11 pontos altos, nós vamos fazer 2 aumentos no ponto de número 12 e no ponto de número 13. Depois, 11 pontos altos em sequência novamente e mais um motivo aqui de 3 pontos altos, ok? Esse detalhe que nós trabalhamos aqui de diminuição, pessoal, vai ser trabalhado somente nesse canto aqui por conta do arremate que foi feito aqui da carreira anterior. As outras carreiras não vai ser necessário fazer essa diminuição aqui, ok? Nós fizemos isso porque, por conta do arremate, ficou parecendo ali 2 pontos no mesmo ponto, ok? Então, foi necessário fazer isso para não ficar aqui um buraco e o trabalho não ficar feio,
ok? Então, eu vou passar para vocês aqui o padrão aqui dos lados que nós vamos trabalhar e depois eu volto com vocês no próximo canto para vocês verem certinho como será trabalhado todos os outros, tá? Como nós trabalhamos esse aqui um pouco diferente, pode ser que confunda aí vocês, ok? Então, aqui, após os três motivos após o motivo de 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente e vamos direto aqui para o próximo espaço de uma corrente e repetimos o motivo de 3 pontos altos. Novamente uma corrente, pulamos para o próximo, repetimos o motivo de 3 pontos altos, ok? Então aqui, esse será o padrão trabalhado em toda a volta de número 2, ok? Todos os cantos trabalhados dessa forma e todas as laterais trabalhadas dessa forma. Motivo de 3 pontos altos, uma corrente pulando para o próximo espaço, fazendo 3 pontos altos. Bom, cheguei aqui perto do próximo canto, trabalhei um total de 55 motivos de 3 pontos altos. E agora eu vou trabalhar novamente com vocês aqui esse próximo canto, tá, pessoal? 55 eu não estou contando com os motivos que estão juntos aqui dos cantos, tá? Eu estou contando somente com os motivos que estão no meio. Se contar todos eles, vai dar 55 com um aqui, mais outro lá do início, vai dar 57 no caso, ok? Então eu faço aqui uma corrente. Vou fazer aqui o último motivo de 3 pontos altos, que vai ficar aqui junto com o canto. E em seguida, eu vou trabalhar uma sequência de 11 pontos altos. Um em cada ponto de base aqui, sem corrente de separação. Após os 11 pontos, no ponto de número 12, eu vou trabalhar aqui um aumento com 2 pontos altos. No próximo ponto de número 13, também um aumento com 2 pontos altos. E em seguida, nós vamos trabalhar agora uma sequência com 11 pontos altos, que vai chegar aqui até o último ponto dessa próxima lateral aqui. Feitos 11 pontos altos, nós trabalhamos aqui o motivo de 3 pontos altos junto com os cantos, sem corrente de separação. E assim, nós fechamos o segundo canto dessa volta, ok? Como eu falei para vocês, olha, aqui nós não tivemos aquele detalhe lá de diminuição, porque não há necessidade. Então, todos os cantos serão trabalhados dessa forma. Um motivo de 3 pontos altos aqui no início, uma sequência com 11 pontos altos, um aumento aqui no ponto de número 12, um aumento no ponto de número 13 e novamente uma sequência com 11 pontos altos e finalizamos aqui com o motivo de 3 pontos altos. Em seguida, nós repetimos o padrão das laterais, fazendo uma corrente e pulando para o próximo espaço de uma corrente, fazendo motivos de 3 pontos altos. Aqui nessa parte da lateral, nós vamos ficar apenas com 2 motivos no meio, separados por 2 correntes, e um motivo em cada canto aqui da volta, ok? Então, tanto essa parte aqui quanto a parte de baixo também vai ser com essa mesma quantidade, e nas laterais a mesma quantidade que nós trabalhamos aqui, ok? Então, pessoal, eu trabalhei aqui toda a volta de número 2, já fiz o arremate, e agora nós vamos voltar a trabalhar com o fio cru, ok? Vamos iniciar aqui nesse espaço de uma corrente, aqui no canto, iniciando o canto, né, fazendo um ponto baixo, da mesma maneira que nós iniciamos a volta de número 2. Em seguida, faz 2 correntes, e depois mais 2 pontos altos aqui,
para fechar esse primeiro motivo aqui com 3 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos 1, 2, 3 e no quarto ponto nós vamos iniciar uma sequência com 11 pontos altos. Em seguida aos 11 pontos altos, nós vamos trabalhar uma sequência aqui com 4 aumentos, ok? Então, já fiz os 11, então no próximo vamos trabalhar um aumento, ou seja, no próximo ponto nós trabalhamos 2 pontos altos. No próximo, também 2 pontos altos. Já fizemos aqui 2 aumentos, faltam mais 2. Então, no próximo, 2 pontos altos. E no próximo, 2 pontos altos. Ou seja, trabalhamos aqui um total de 4 pontos com 2 pontos altos cada um, ficando um total de 8 pontos altos, ok? Em seguida, sem aumento, nós vamos trabalhar mais uma sequência com 11 pontos altos. Então, após a sequência dos 11 pontos altos, vai restar aqui 3 pontos altos aqui à frente. Vamos fazer uma corrente, pulamos esses 3 pontos altos aqui restantes e vamos aqui para o próximo espaço de 3 correntes e começamos fazendo um motivo com 3 pontos altos. Em seguida, uma corrente, pulamos para o próximo espaço de uma corrente e repetimos o motivo de 3 pontos altos. E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda essa volta de número 3, ok? Da mesma forma que nós trabalhamos a volta de número 2, aqui também será trabalhada motivos de 3 pontos altos separados por uma corrente, ok? Aqui nos cantos serão trabalhados todos com esse padrão aqui, ok? Sempre o último conjunto de ponto, chegando no último conjunto de ponto de 3 pontos altos, fazemos uma corrente, uma sequência com 11 pontos altos, uma sequência de 4 aumentos, totalizando 8 pontos altos, depois outra sequência de 11 pontos altos, pulamos os 3 pontos aqui da base e iniciamos o padrão aqui das laterais, trabalhando os motivos de 3 pontos altos. Então, pessoal, com essa orientação eu fechei toda a carreira de número 3, tá? Fechei aqui, olha, no primeiro conjunto, no primeiro motivo de 3 pontos altos que nós iniciamos a volta, ok? Só recapitulando, aqui dos lados, nós ficamos aqui com um total de 56 motivos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Aqui na parte de cima e de baixo, nós ficamos aqui com 3 motivos, ok? Observe que nessa carreira nós não trabalhamos motivos junto aqui com o padrão aqui do canto, ok? Igual nós trabalhamos essa carreira de número 2, certo? Essa daqui nós trabalhamos os motivos separados. Agora, na carreira de número 4, nós vamos trabalhar igualmente o mesmo padrão que nós trabalhamos na 2, ok? Somente aqui nos lados. Nos cantos vai ter uma pequena alteração, ok? Então, já estou aqui com o meu fio colorido. E vamos iniciar aqui nesse primeiro espaço aqui de uma corrente. Iniciamos da mesma forma, fazendo um ponto baixo e subindo 2 correntes. Depois fazendo 2 pontos baixos, para a gente formar aqui o primeiro motivo de 3 pontos altos. Então, aqui, pessoal, nós não vamos trabalhar esse primeiro motivo separado. Ele vai ficar junto igual nós trabalhamos na volta 2. Em seguida, aqui, nós vamos trabalhar uma sequência sem pular ponto e sem corrente de 11 pontos altos. Após trabalharmos os 11 pontos altos, nós vamos fazer uma sequência aqui, nos próximos 8 pontos à frente, nós vamos fazer 8 aumentos, ok?
Então, aqui já no próximo, nós trabalhamos 2 pontos altos no mesmo ponto. Em seguida, 2 pontos altos no próximo. E assim nós vamos trabalhar até dar um total aqui de 8 aumentos, totalizando 16 pontos altos. Após a sequência com os 8 aumentos, nós vamos trabalhar uma sequência agora sem aumentos de 11 pontos altos, até chegar aqui no finalzinho do canto. Chegando aqui no último ponto alto aqui do canto, nós vamos repetir o mesmo motivo que nós fizemos aqui no início, motivo de 3 pontos altos, junto aqui com o canto, sem separação, sem corrente, sem pular ponto. Então, os cantos, todos os cantos dessa volta serão trabalhados dessa forma. Iniciamos com um conjunto de um motivo de 3 pontos altos, uma sequência com 11 pontos altos, depois uma sequência com 8 aumentos, totalizando 16 pontos altos, e finalizando aqui outra sequência com 11 pontos altos e fechando com motivo de 3 pontos altos dentro aqui da corrente. Em seguida, pessoal, nós vamos fazer aqui o padrão das laterais. Fazemos uma corrente, pulamos esse motivo aqui da frente e no próximo espaço de uma corrente nós vamos trabalhar o padrão aqui de motivos com 3 pontos altos, ok? Nessa carreira nós vamos repetir a mesma quantidade que nós trabalhamos aqui na carreira de número 2, ou seja, vai dar um total de 55 motivos separados por uma corrente, ok? Sem contar os motivos que estão ligados e juntos aqui ao canto, tá? São 55 no meio, com os do cantos dá no caso 57 motivos, ok? Aqui nas laterais, na parte de cima e de baixo, vai dar um total de 2 motivos aqui no meio, mais os 2 da lateral junto com o canto vai dar 4 motivos, ok? Então eu vou trabalhar toda a volta e volto com vocês na volta de número 5, ok? Então, pessoal, com esse padrão, eu trabalhei toda a volta de número 4, fechei aqui no primeiro motivo de 3 pontos altos, onde iniciamos a volta, ok? Já fiz o arremate e agora eu vou retornar ao fio cru, ok? Vamos iniciar aqui nesse primeiro espaço de uma corrente, da mesma forma que eu iniciei as outras voltas. Então, começo fazendo um ponto baixo, subo 2 correntes, em seguida faço mais 2 pontos altos e fecho aqui o primeiro motivo de 3 pontos altos. Igualmente, nós trabalhamos na volta 3, aqui também esse motivo eu vou separar ele dos cantos. Então, eu faço uma corrente, pulo 3 pontos da base e a partir do quarto eu vou iniciar uma sequência aqui com 18 pontos altos. Após a minha sequência com os 18 pontos altos, nos próximos 2 pontos à frente, eu vou fazer 2 aumentos. Ou seja, um aumento aqui no próximo e outro aumento aqui no próximo. Ou seja, vai ficar um total de 4 pontos altos, 2 em cada ponto aqui. Em seguida, eu vou fazer outra sequência com 18 pontos altos, dessa vez sem aumentos. Após os 18 pontos altos, vai me restar aqui 3 pontos altos à frente, 3 pontos de base à frente. Então, eu faço uma corrente, pulo esses 3 pontos aqui à frente e no próximo espaço de uma corrente eu começo trabalhando o padrão das laterais com os motivos de 3 pontos altos, ok? Dessa forma, eu iniciei a volta de número 5. Todos os cantos serão trabalhados com esse padrão, ok? Só recapitulando, eu comecei fazendo um motivo de 3 pontos altos, uma corrente,
pulei 3 pontos aqui e iniciei uma sequência com 18 pontos altos. Após os 18 pontos altos, fiz uma sequência aqui nos próximos 2 pontos com 2 aumentos, ou seja, um total de 4 pontos altos. Em seguida, outra sequência com 18 pontos altos, sobraram aqui 3 pontos, fiz uma corrente, pulei esses 3 pontos e iniciei o padrão aqui das laterais. Até chegar ao próximo canto, será trabalhado aqui um total de 56 motivos separados por uma corrente. Aqui, na parte de cima e de baixo, vai ficar com um total de 3 motivos de 3 pontos altos separados por uma corrente, ok? Então, vou trabalhar toda a volta com esse padrão. Trabalhei toda a carreira de número 5 com o padrão que eu passei, tanto aqui nos cantos quanto nas laterais. E agora, pela última vez, eu vou trabalhar com o fio colorido, ok? Começo, então, aqui nesse primeiro espaço de uma corrente, fazendo um ponto baixo e subindo 2 correntes. Em seguida, faço os 2 pontos altos na mesma corrente e formo aqui o primeiro motivo de 3 pontos altos aqui dessa lateral. Em seguida, eu vou fazer sem pular e sem corrente uma sequência com 19 pontos altos. Após os meus 19 pontos altos, eu vou trabalhar aqui à frente 2 aumentos, nos próximos 2 pontos altos aqui à frente. Ou seja, 2 pontos altos no próximo e mais 2 pontos altos no próximo. Totalizando aqui em pontos altos, 4 pontos altos. Em seguida, eu faço novamente uma sequência com 19 pontos altos. Fiz os meus 19 pontos altos e o último finalizou aqui no último ponto, ok? Restando apenas a corrente, o espaço de uma corrente aqui à frente. Então, em seguida, nós finalizamos o canto, o padrão do canto, fazendo um motivo aqui nesse espaço de uma corrente com 3 pontos altos. E assim nós fechamos o padrão aqui do canto da volta de número 6, ok? Então, só recapitulando, fizemos aqui no início, no espaço de uma corrente, um motivo de 3 pontos altos, sendo o ponto baixo aqui e as 2 correntes o primeiro ponto. Depois desse motivo, fizemos uma sequência com 19 pontos altos. Em seguida, 2 aumentos, totalizando 4 pontos altos. E depois, fiz 19 pontos altos até chegar aqui no último ponto e fechamos esse canto aqui com o motivo de 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Em seguida, nós seguimos fazendo o padrão aqui das laterais, que é o mesmo trabalhado na carreira de número 4 e na carreira de número 2. Aqui nas laterais, pessoal, até chegar no próximo canto, vai ficar um total de 55 motivos, sem contar os motivos que estão junto com o canto, ok? E aqui, na parte de cima e de baixo da peça, vai ficar um total de 2, mais os 2 aqui dos cantos, ok? Então, eu vou fechar toda a volta de número 6 e volto com vocês na volta de número 7. Finalizei toda a volta de número 6, trabalhei aqui todos os cantos com o padrão orientado e aqui finalizei também as voltas trabalhadas com o fio colorido. A partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com o fio cru. Então, para iniciar a volta de número 7, nós vamos começar aqui nesse espaço de uma corrente. Vamos fazer aqui um ponto baixo e subir 2 correntes. Em seguida, fazemos mais 2 pontos altos aqui na mesma corrente.
E trabalhei aqui o primeiro motivo de 3 pontos altos aqui dessa lateral. Em seguida, faço uma corrente, pulo 1, 2, 3 pontos da base, e a partir do quarto ponto, nós vamos trabalhar aqui uma sequência com 42 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 42 pontos altos e ficaram dessa maneira, ok? Após esses 42 pontos altos, restaram aqui ainda 3 pontos altos aqui da base. Em seguida, então, eu faço uma corrente e vou começar a trabalhar o padrão aqui das laterais. E aqui, pessoal, até chegar no próximo canto, será trabalhado um total de 56 motivos com 3 pontos altos separados por uma corrente, ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta com esse padrão e volto com vocês na carreira de número 8. Finalizei toda a minha volta de número 7, já fechei aqui com ponto baixíssimo, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 8. Inicio aqui fazendo uma corrente, subo uma corrente. Essa corrente aqui já vai equivaler a um ponto baixo. Em seguida, nós vamos trabalhar ponto baixo sobre cada ponto de base e onde tem um espaço de uma corrente, vamos fazer apenas um ponto baixo. Então, pessoal, toda essa volta de número 8 vai ser trabalhada em pontos baixos, ok? Então, eu já subi a minha corrente, que conta como primeiro, vou aqui para o próximo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E aqui onde tem um espaço com uma corrente, eu faço apenas um ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, assim será trabalhada toda essa volta, ok? Então, em todos os espaços aqui de uma corrente, trabalhamos apenas um ponto baixo, e em todos, na base de todos os motivos, aqui também trabalhamos pontos baixos. Nos cantos, sem aumento, sem nada, todos trabalhados também com pontos baixos. Então, trabalhei toda a minha volta de número 8, fechei aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente que subimos para começar a volta, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 9. Inicio aqui subindo 4 correntes. Em seguida, pulo o ponto à frente e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto à frente e no próximo um ponto alto. Em seguida, 2 correntes, vou pular um ponto à frente e no próximo um ponto alto. A partir daqui, pessoal, eu vou trabalhar um total de 21 espaços separados por 2 correntes e pulados um ponto de base. Observe que fizemos 2 aqui, já no início, separado apenas por uma corrente e pulados um ponto. A partir desse aqui, nós vamos trabalhar contando com esse 21 espaços separados com 2 correntes e pulados um ponto de base, ok? Então, trabalhei aqui os meus 21 espaços separados por 2 correntes e pulado um ponto. Só recapitulando, eu não estou contando com esses 2 aqui que nós trabalhamos com uma corrente de separação. Os 21 vai contar a partir desse primeiro que foi trabalhado com 2 correntes de separação. Então, daqui até aqui vai dar um total de 21 espaços, ok? Então, a partir daqui, eu continuo trabalhando espaços, porém, agora nós vamos separar apenas por uma corrente e pular um ponto. Com esse padrão aqui, na lateral, nós vamos trabalhar um total de 112 espaços separados por uma corrente e pulados um ponto, até chegar no próximo canto. Chegando no próximo canto, eu vou trabalhar novamente os 21 espaços, agora separados por 2 correntes, ok?
Trabalhei aqui os meus 112 espaços separados por uma corrente e cheguei aqui no próximo espaço. A partir desse ponto, nós vamos trabalhar agora os 21 espaços aqui do canto separados por duas correntes. Sempre, pessoal, pulando um ponto. Tanto os espaços separados por uma, quanto os espaços separados por duas. Então, olha, fiz aqui os 21 espaços separados por duas correntes desse próximo canto e nós continuamos aqui trabalhando os espaços, porém agora separados apenas por uma corrente e pulados um ponto. Aqui nessa parte, pessoal, vai ficar com um total de 7 espaços separados por uma corrente e pulados um ponto. Fechei o último espaço e cheguei aqui no próximo canto. Olha, vamos só contar aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços separados por uma corrente. A partir daqui, nós repetimos novamente o padrão dos espaços separados por duas correntes, ok? Então, assim será trabalhado toda essa volta. Cheguei aqui no finalzinho da volta, trabalhei o último canto com os 21 espaços separados por duas correntes e agora eu continuo trabalhando os espaços, agora trabalhados apenas com uma corrente. Aqui no início eu já fiz 2 espaços, então vai ficar faltando apenas 5 espaços aqui separados por uma corrente para a gente fechar essa volta. E aqui eu fecho essa volta na terceira corrente das 4 correntes que nós trabalhamos para iniciar a volta. E dessa forma eu encerro toda a volta de número 9. E a partir de agora nós vamos trabalhar a volta de número 10. Inicio fazendo um ponto baixo aqui nesse próximo espaço à frente de uma corrente. Depois subo 2 correntes. E em seguida eu faço mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Depois subo 3 correntes e faço aqui um ponto picô. Em seguida ao ponto picô, eu trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço de uma corrente. Em seguida, eu vou pular esse próximo espaço aqui e aqui na base desse ponto aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Depois eu laço, vou pular o próximo espaço à frente e no próximo eu vou trabalhar novamente um leque de 6 separados por um picô. Faço 3 pontos altos, subo 3 correntes, trabalho o ponto picô. E em seguida faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço de uma corrente. Em seguida, prendo aqui, pulo o próximo espaço de uma corrente e aqui na base do ponto alto eu trabalho um ponto baixo. Então, dessa forma, vai ser trabalhado toda a volta de número 10, ok? Vamos ficar com um total aqui de 107 leques trabalhados dessa forma aqui. Então eu vou trabalhar todos os 107 e chegando aqui no finalzinho eu volto com vocês. Finalizei os meus 107 leques trabalhados com 6 pontos altos da seguinte forma: 3 pontos altos, 1 ponto picô e 3 pontos altos aqui fechando todos no mesmo espaço de corrente. Em seguida, observe que eu ainda não fechei aqui com ponto baixo na base aqui desse ponto, porque esse último nós vamos fechar aqui nesse próximo espaço, ou seja, após o último leque de número 107, sobraram 1, 2, 3 espaços, eu vou fechar aqui com ponto baixo no segundo espaço aqui, olha. E em seguida, sem fazer corrente, eu fecho a volta aqui na segunda corrente aqui desse primeiro ponto que nós trabalhamos com um ponto baixo e 2 correntes.
E dessa forma, nós fechamos a carreira de número 10 e finalizamos a peça. Agora aqui é só fazer o arremate e o trabalho vai estar finalizado.